de estar acompanhada por mulheres nesse espaço, assistindo também, né? Assistido também por colegas homens, juristas, mas o espaço virtual, a sala virtual hoje é eminentemente ocupada por mulheres, e é uma honra muito grande estar aqui com todas vocês. Eu agradeço, então, este honroso convite, me coloco à disposição para mais esclarecimentos adicionais ao final, e na condição de presidente dessa mesa virtual, não me cabe maior alongamento. Eu convido, então, a doutora Grace Justa para assumir essa tribuna virtual. Tenho certeza que vai abrilhantar o nosso evento com suas colocações. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Grace, sou delegada de polícia, como já foi dito anteriormente, e atualmente eu ocupo o Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já conheço muitos dos que estão aqui presentes, porque desde o início do meu trabalho, enquanto diretora do DEV, eu busquei fazer muita articulação para que a gente pudesse cumprir à risca o que está escrito no artigo 8º da Lei Maria da Penha, que eu tomo como missão nessa empreitada de assumir esse departamento de enfrentamento à violência. Eu me coloco à disposição de vocês para aquilo que for necessário para conhecimento de vocês. Penso que hoje é um dia de vocês compreenderem o que a gente tem feito atualmente no departamento, não só no departamento, mas na secretaria. Eu conheço melhor as ações do departamento do que da secretaria como um todo, porque a secretaria tem outros 2 departamentos, mas o DEV realmente é o carro-chefe, que tem o maior número de ações nesse atual momento. Eu acho que eu poderia dar um panorama do que vem acontecendo para vocês, para que fique assim de conhecimento geral tudo que a gente tem feito, mas depois eu me coloco à disposição, porque talvez vocês tenham indagações a respeito do que acontece a nível de judiciário, principalmente, já que a maioria de vocês é do judiciário. A minha colega Ana Paula já sabe bastante das coisas que eu tenho feito, a gente costuma conversar, e as coisas que a gente tem desenvolvendo na secretaria, e principalmente a doutora Bárbara Lívio, que eu vi que está presente, e ela é integrante de um dos GTs que está em curso no atual momento. Assim, do final do ano passado para o começo desse ano, logo nos 16 dias de ativismo de 2019, quando nós começamos... Desculpa. Tudo bem. Então, no final de 2019, nós começamos com as ações de integração mesmo, porque já tinha sido decidido que iríamos trabalhar com o tema do feminicídio no ano de 2020. Que a opção da secretaria havia sido no sentido de lançar um plano de enfrentamento ao feminicídio. Então, a partir dos 16 dias de ativismo, nós começamos uma sucessão de encontros com diversos atores da rede para verificar o que estava acontecendo nas pontas, né? Onde é que era o maior incômodo, onde que havia maior necessidade, e compreender um pouco também de tudo que estava acontecendo a nível de municípios, de secretarias, de organismos de políticas para mulheres. Foi uma empreitada ousada, mas foi alguma coisa muito bonita também, porque a gente teve a oportunidade de conhecer as realidades de todos os estados, de conversar com os representantes de cada órgão. Não digo todos, mas nós tivemos acesso a muitas pessoas, a muitas realidades. Eu não viajei tanto, mas a nossa ministra viaja bastante, então ela conhece todos os recantos desse país, então a gente consegue informações bem reais de tudo que está acontecendo. Então, assim, para situar o grupo,
nós lançaríamos o plano de enfrentamento ao feminicídio no começo do ano, mais ou menos entre março e abril. Nessa época surgiu a pandemia. Nessa época fomos chamados pela ministra e o recado foi: agora é tudo Covid. Agora nós vamos enfrentar essa pandemia e nós vamos mudar o rumo do barco. Depois a gente volta para aquela questão que estava sendo trabalhada anteriormente. Essa foi a indicação para todas as secretarias do Ministério e acredito que para todo o governo, porque era uma crise mesmo emergencial, ainda é, e a gente realmente teve que voltar os olhos para isso. Então, tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo acabou sendo virado para a questão do enfrentamento à violência no contexto da pandemia. E nós lançamos esse plano específico para isso. Então, a gente lançou o plano de enfrentamento à violência doméstica no contexto de Covid. Esse plano e essa situação, embora ela seja uma situação muito difícil, uma situação de crise, ela favoreceu aquilo que a gente vinha imaginando fazer, porque todas as pessoas se tornaram muito mais acessíveis. Talvez nós não estivéssemos aqui agora se não tivesse acontecido esse momento de pandemia, porque nós pensaríamos em fazer uma reunião presencial, em organizar um evento, em organizar um hotel, e talvez a gente tivesse outras prioridades, e as coisas não aconteceriam assim. Então, eu acho que, apesar de toda a dificuldade que é viver essa pandemia, a gente retirou grandes lições, e lições bonitas, humanitárias, que trouxeram incríveis articulações, né? Assim, eu nunca vi o artigo 8º, que é o meu artigo favorito da Lei Maria da Penha, tão bem aplicado como atualmente, né? Assim, eu participo de reuniões das coordenadorias de diversos estados, eu tenho encontros, eu vou aos encontros do COCEVID, eu converso com o CODENGE, com o CNMP, é tão simples, a gente se encontra virtualmente, então acho que isso tem facilitado muito as coisas. Então, a nível de plano de enfrentamento à violência no contexto da Covid, nós trabalhamos em todos os eixos, fizemos inúmeras capacitações, cartilhas, reuniões com diversos órgãos, GTs. Os GTs estão gerando produtos que serão entregues no momento do lançamento do plano de enfrentamento ao feminicídio. Inclusive, nós temos alguma coisa sendo preparada exclusivamente para Minas, mas ainda está em estudo, mas vai sair. Então, a gente tem trabalhado de uma forma muito integrada. E aí eu até gosto de reler isso, porque fala-se, né, no artigo 8º, as medidas integradas de prevenção. A política pública far-se-á por meio de um conjunto de ações da União, dos estados, do DF, dos municípios e de ações não governamentais. Esses entes não governamentais têm sido alguma coisa também que tem nos provocado bastante. E a gente tem procurado uma aproximação com eles ao longo dessa pandemia e a gente espera que isso perdure por muito tempo. E a integração do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Distrito Federal, as áreas da segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, eu não sei dizer quando foi tão forte, porque eu acho que esse é o momento em que isso está acontecendo da forma mais aguda. Eu nunca estive antes fora da Polícia Civil, mas quando atualmente eu converso com as pessoas que trabalham na Secretaria Nacional há 10, 12, 15 anos, sei lá, estão lá trabalhando nessa matéria, a Secretaria, não sei, acho que ela é de 2003, mas assim, que trabalham há tanto tempo nessa matéria, eles dizem que nunca viram também essa integração tão forte. Então, o Judiciário, como disse a desembargadora Ana Paula Cacheta, ele está, de fato, assumindo uma posição diferente. Ele está articulando, coordenando, mudando a forma de trabalhar, está vivendo dentro de uma rede, numa posição horizontal, porque a estrutura da rede não é hierárquica, ela não é verticalizada. A rede é horizontalizada. Isso não é fácil para o Judiciário, porque o Judiciário sempre ocupou o ápice, o ponto, né, lá de cima, né, pelo menos na sala de audiência, ele é o vértice lá de cima do retângulo, né? Então, assim, agora a situação é outra, porque o Judiciário está enxergando toda essa condição de trabalhar em rede
e está aprendendo a trabalhar, e diga-se de passagem, de uma forma maravilhosa, brilhante, e com destaque para as ações do COCEVID, que tem recebido a gente de uma forma muito especial, assim como o Fonavid, verificando tudo que pode ser feito de maneira horizontal na rede. Porque o judiciário, a autoridade dele fala por si só. Ele não precisa impor essa autoridade quando ele está na rede. Mas quando ele não está na rede, a rede fracassa, porque sente falta, né? Então, eu acho que esses são os recados iniciais que eu queria passar para vocês, dizer que o plano de enfrentamento ao feminicídio vai sair em novembro e que nós estamos fazendo articulações com outros ministérios para que ele tenha uma capacidade de articulação, de integração com outras áreas, outras pastas, que a gente não fale sozinho do canto da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que antigamente eu acho que não era tão fácil essa articulação como tem sido atualmente. E eu reputo parte disso a pandemia, que, portanto, não foi de todo negativo, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês inicialmente, mas estou aberta aqui para qualquer coisa que a gente precisar discutir a partir das interações. Doutora Grace, a senhora terminou sua exposição inicial? Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Ana Paula Balbino, e depois nós voltamos ao debate, eu acho que é mais produtivo, né? Que a gente faz uma linha de exposição inicial e voltamos a conversar. A sua fala, ela soa assim, ela tem uma sonoridade muito positiva, porque ela é de integração. Ela é uma fala que ela traz o acolhimento. Porque o judiciário ele fica numa situação delicada, porque como julgador da matéria, ele impõe a medida restritiva, ele impõe a pena no processo penal, e ele depois vai cuidar, né, desse cumprimento. Mas nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de enfrentamento. Então, nesse momento, ele se junta à sociedade civil, às demais instituições, para fazer o trabalho, para evitar o processo judicializado, né? Mas quando ele está no judicializado, é como a senhora disse, ele tem que pôr o ponto final naquele procedimento, né? Eu vou passar, eu agradeço as suas palavras, e eu vou passar, então, agora o tempo disponível para a doutora Ana Paula Balbino, a quem convido para ocupar a tribuna virtual. Boa noite a todas e a todos. Sinto-me extremamente honrada de poder fazer parte deste evento tão grandioso ao lado de mulheres que eu tenho extrema admiração. Gostaria de inicialmente parabenizar a doutora Maria Celeste e a doutora Karen pela organização deste evento, que é de suma importância realmente esse trabalho em rede, integrado, e agradeço a confiança de ser não apenas associada da Associação Brasileira das Mulheres das Carreiras Jurídicas, ao lado de mulheres realmente sensacionais, que inclusive a gente está observando, que está acompanhando essa conversa nesta noite, bem como pela confiança no meu trabalho. Gostaria também de cumprimentar a desembargadora, a doutora Ana Paula Caixeta, agradecer as generosas palavras. Fico extremamente honrada mesmo, lisonjeada, e espero sempre contribuir de forma positiva. E cumprimentar também com todo carinho a doutora Grace Justa, que já nos conhecemos. Tenho uma extrema admiração pelo trabalho que desenvolve juntamente com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher nas políticas, no enfrentamento, a doutora Cristiane Brito, que eu gostaria de deixar um abraço também carinhoso, espero que logo já esteja melhor.
Então, sinto-me extremamente honrada. Espero poder contribuir nesta noite um pouco também com a minha experiência. Já estou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui de Belo Horizonte, há 5 anos. Inicialmente, atuei no Vale do Jequitinhonha, na comarca de Araçuaí, divisa com a Bahia. Então, como peculiaridade, fui a primeira mulher como delegada nesta comarca, mas, de certa forma, também foi muito gratificante, que ao mesmo ponto que eu cheguei na comarca, a primeira mulher, isso abriu portas para que as mulheres da região viessem expor a sua realidade. Então, foi uma experiência bastante gratificante. Mas o que eu pego da minha realidade no Vale do Jequitinhonha e hoje aqui na comarca de Belo Horizonte? Que embora o estado de Minas Gerais a gente tenha várias realidades dentro do mesmo estado, em relação à questão da violência contra a mulher, realmente nós temos que atuar de forma integrada, colocar esta mulher no centro das investigações, todavia tendo que prestar todo o acolhimento e o amparo, que é fundamental realmente esse trabalho em rede de forma unida e humana. Então, doutora Maria Celeste, doutora Karen, eu gostaria realmente de parabenizar mais uma vez este diálogo. O que eu gostaria de colocar como contribuição face o tempo, em relação às políticas públicas desenvolvidas no estado de Minas Gerais nesta fase da pandemia, porque o que a gente deparou aqui na situação do estado de Minas Gerais? Que inicialmente, no período da pandemia, embora a gente saiba que os conflitos dentro dos lares tendem a se intensificar devido à utilização, às vezes, de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, medicamentos, redução da própria renda familiar, os números das notificações na Polícia Civil, na Delegacia de Polícia, eles estavam reduzindo. Então, vem aquele questionamento, será que esses números realmente reduziram ou as subnotificações que intensificaram? Daí, realmente, tivemos a necessidade de desenvolvermos políticas públicas no Estado. A exemplo, o aplicativo MG Mulher, que foi lançado no mês de março. Doutora Grace, eu vou até falar bem rapidamente desse aplicativo, que eu acho assim, muito interessante essas trocas de informação em todo o país. Esse aplicativo ele pode ser baixado de forma gratuita, e lá, além desta mulher poder olhar vídeos explicando os tipos de violência, qual delegacia mais próxima que irá acabar indicando, ou os demais órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher mais próximo para buscar esse auxílio, como peculiaridade, essa mulher ela pode criar sua rede colaborativa, que é formada por amigos, familiares, que na eventualidade de se sentir em alerta, um SMS com a sua localização será encaminhado para que peça esse socorro. E outra política pública de suma importância que a gente não pode deixar de falar aqui em relação ao Estado, como bem já exposto pela desembargadora doutora Ana Paula Caixeta, em relação à nossa delegacia virtual, que veio como mais uma inovação nesta fase da pandemia. Então, lá, a mulher ela poderá registrar ocorrências em relação aos crimes de ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento das medidas protetivas. E o porquê que a gente fala da necessidade de poder também registrar o descumprimento das medidas protetivas? Faça o artigo 24A que nós temos na Lei da Maria da Penha, que hoje, inclusive, o agressor ele pode ser preso em flagrante delito. E também da própria vítima poder solicitar as medidas protetivas pela delegacia virtual. Doutora Maria Celeste, eu peço até licença já para deixar esse endereço aqui da delegacia, porque quanto mais a gente puder divulgar esse endereço, mais vidas de outras mulheres estaremos com certeza salvando e iluminando o caminho. Então, é a delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. Depois, de forma detalhada, eu estou à disposição para falar. E também outra política pública, que aí, no caso, a Diretora Nacional de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a doutora Grace, pode também até evidenciar que, inicialmente, tivemos essa iniciativa no Distrito Federal,
a própria lei em relação aos condomínios, que aqui em Minas, posteriormente, na eventualidade de um síndico ou de um administrador do condomínio ter ciência da eventualidade de um tipo de violência contra a mulher, tem o dever de informar os órgãos competentes. Então, aí a gente chama atenção e a ideia de todo compromisso com toda a sociedade. Então, doutora Maria Celeste, doutora Karen, desembargadora, doutora Ana Paula Caixeta, se me permitem a ousadia de já sugerir um tema a fim da doutora Grace expor para todos nós, até em relação às políticas públicas nesta fase da pandemia desenvolvidas no governo federal, que é de suma importância realmente a gente discutir acerca das políticas públicas em todo o país, até para ampliarmos e aprimorarmos. Agradeço muito essa oportunidade, realmente eu estou até emocionada, viu, doutora Maria Celeste, ao lado de mulheres assim, que eu tenho uma extrema admiração, igual eu falo com a doutora Maria Celeste, tive a honra de ter sido aluna dela na Milton Campos. Tenho realmente muita admiração e ao longo da minha caminhada na carreira, gratidão de ter conhecido a desembargadora doutora Karen, agora a desembargadora doutora Ana Paula Caixeta e as demais colegas nesta luta aí do enfrentamento à violência contra a mulher, que compõe essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher e que nos fortalece. Então, hoje eu recebo esse momento como gratidão de poder também ouvir as palavras da delegada da Polícia Civil do Distrito Federal, a diretora nacional da Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, doutora Grace Justa. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. E espero aprender mais neste momento. Muito obrigada. A senhora encerrou o primeiro momento. Sim? Doutora Ana Paula, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que pode ser uma curiosidade para todos que estão nos ouvindo. O MG Mulher, ele e a delegacia virtual, eles se prestam também à violência, a registrar a violência psicológica? Desembargadora, ótima pergunta. O que é importante da gente falar dessas ferramentas? Que elas estão vindo para complementar as atuações da Polícia Civil no estado de Minas Gerais. Porque a Polícia Civil, mesmo antes da pandemia, nós temos um atendimento de 24 horas, todos os dias, inclusive aos finais de semana. Então, principalmente nesta fase da pandemia, a Polícia Civil, ela continua em alerta, com seu trabalho 24 horas. Então, o aplicativo MG Mulher, que pode ser baixado de forma gratuita, é mais uma ferramenta disponibilizada. Então, nela, além, o que a mulher poderá baixar? Vídeos explicando os tipos de violência, o que consiste essa violência contra a mulher, o ciclo da violência, quais os endereços de uma delegacia mais próxima da sua localidade esse aplicativo irá informar, bem como ela criar a sua rede colaborativa. Então, formada por amigos e familiares, a sua rede primária, que na eventualidade de se sentir em alerta, um SMS será encaminhado. Então, esse é o primeiro ponto, em relação ao aplicativo MG Mulher, que são as ferramentas utilizadas. Desembargadora, fui clara em relação ao aplicativo? Foi. Porque é uma questão que me preocupa muito, porque na verdade, nós estamos falando para um público qualificado. Sim. Quando nós temos uma violência doméstica, física, ela Sim. é materializada, Sim. ela é identificada, digamos, depois vão Sim. ser analisados as questões de quem deu início, quem não deu início, se é responsabilizado ou não o agressor. Mas eu estou falando assim da visibilidade da lesão. Agora, nós estamos falando de uma violência inicial, né? Sim. No caso, por exemplo, da violência mais sutil, da violência que ela não é percebida, e em um determinado momento a mulher se dá conta de que aquilo tem alguma coisa errada, não seria exatamente
por esse caminho virtual, né? Não, a delegacia virtual, os É crimes só para a gente deixar claro, né? Ótimo. Essas perguntas realmente são de suma importância. Os crimes que Hum. ela abarca seria o quê? A ameaça, a vias de fato, a lesão corporal, o descumprimento das medidas protetivas, que seria o artigo 24A da Lei 11.340, e esta mulher também poder solicitar as medidas protetivas. Então, Ok. são essas hipóteses. Por isso que no início eu até fiz questão de deixar claro que são algumas outras ferramentas disponibilizadas para prestar esse suporte, porque a Polícia Civil continua com o seu plantão de 24 horas todos os dias. Então, caso essa mulher ela não tenha acesso a uma delegacia especializada de atendimento à mulher mais próxima, buscar a delegacia de polícia que ela consiga prestar esse suporte. Então, para isso, o que é importante a gente também falar do 197, que na eventualidade de ter alguma dúvida, qual delegacia buscar esse auxílio, porque realmente, como bem exposto pela desembargadora, às vezes ela vive essa violência psicológica, crimes contra a honra, que ela realmente tem essa dificuldade até de admitir que ela está sendo vítima de um tipo de violência contra a mulher. Então, ela pode buscar esse auxílio nas delegacias de polícia, caso ela não tenha acesso a uma delegacia de polícia especializada de atendimento à mulher. Por que eu falo isso? A gente está falando de todo o estado também de Minas Gerais. Então, terá uma delegacia de polícia para prestar esse plantão 24 horas. E o próprio Disque 180 também, que é de suma importância a gente deixar exposto. E, na eventualidade de crimes graves, buscar também acionar a Polícia Militar. É muito importante a gente falar isso. Esse trabalho conjunto, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil, doutora, para deixar claro, porque nós sabemos que a Polícia Militar, ela tem a patrulha de violência doméstica. Eu não sei dizer se ela está implantada em todos os municípios. Nós temos um estado muito grande. A delegada, né, a doutora Grace, ela está no Distrito Federal e o tamanho do território é bem menor. Nós temos 297 comarcas em Minas Gerais. Então, o volume é muito grande. A delegacia da mulher especializada, ela existe em quantas comarcas, a senhora sabe? Doutora, depois eu posso passar até a relação das Até me comarcas. desculpa, tá? Não estou querendo trazer. É só para esclarecimento mesmo. Com certeza, eu posso passar depois de até a relação de todas as comarcas que possuem as delegacias especializadas de atendimento à mulher, até para a gente desenvolver um trabalho mais efetivo. Mas o que é de suma importância a gente deixar claro aqui também, que mesmo que a comarca não tenha uma delegacia especializada de atendimento à mulher, ela vai ser devidamente amparada e acolhida pelos seus profissionais. Que tanto a Polícia Civil do Estado, ela tem essa preocupação, sabe, desembargadora? Tanto que agora, nesta fase da pandemia, eu tive até a grata oportunidade de participar deste curso, que foi o Diálogos sobre violência doméstica, foi oferecido pela Academia de Polícia do Estado de Minas Gerais a toda a sociedade. Então, foi uma preocupação nossa, nessa fase da pandemia, de qualificar não apenas os profissionais da Polícia Civil, bem como toda a sociedade, até diante dessas políticas públicas que estão vindo. A exemplo, a lei do condomínio, a equipe da saúde, a equipe da saúde, que no momento dos agentes comunitários ir às casas e se deparar com uma violência contra a mulher, também ter o dever de informar. Então, tem essa preocupação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, até da gente enfrentar essa violência intergeracional, que passa de geração para geração, a gente não atuar apenas na prevenção secundária ou terciária, até na primária, já desde a educação com crianças e adolescentes. Mas em outro momento, eu prometo, desembargadora, de passar a relação de todas as comarcas, realmente que tem essas delegacias especializadas, mas a gente já deixando também essa observação, que mesmo caso não tenha uma delegacia especializada, terá um plantão também. Uhum. Exatamente, e sempre com aquele olhar do acolhimento, porque no momento que a gente ingressa nas carreiras da Polícia Civil, a gente passa pelo nosso curso de formação,
que já vem as noções em relação à violência contra a mulher, que a gente sabe que esse acolhimento nas delegacias é de suma importância até para a mulher dar continuidade nessa questão da atuação, de enfrentar esse ciclo da violência contra a mulher. No prosseguimento, né, do procedimento, porque muitas Exatamente. vezes Então, ela se sentir devidamente amparada, acolhida. Elas não se sentem acolhidas e elas não voltam, elas não vão até o judiciário, né? Elas não retornam. Eu acho que é bem esclarecedor. Com relação à política pública em Minas, doutora Ana Paula, a política municipal também, que eu tomei conhecimento, ela é municipal, de colocação à disposição das mulheres de cestas básicas, com cadastramento prévio, porque os homens estão presos. Então, partindo do pressuposto que a mulher estaria desassistida, a senhora acompanhou essa atividade ou ela não passou pela Polícia Civil? Em relação... básica, pelo município de Belo Horizonte, para as mulheres vítimas de violência doméstica e que os homens estão afastados do lar. Eu achei muito interessante essa campanha. Com certeza, desembargadora, porque tudo que a gente puder amparar essa mulher, até para que ela consiga romper com o ciclo da violência, que a gente sabe que muitas causas é decorrente até da própria dependência financeira, são medidas e políticas públicas que realmente vão acabar, não digo nem empoderando essa mulher, mas criando realmente confiança para que ela consiga dar esse próximo passo. Então, realmente, todas essas políticas públicas que venham para essa questão do empreendedorismo é de suma importância mesmo. Eu acho essencial, né, doutora Ana Paula? Eu até gostaria de convidar a doutora Grace para retomar ao espaço aí, se a senhora estiver me ouvindo, doutora Grace, para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvi-la. A senhora está me ouvindo, doutora Grace? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Doutora Grace, a senhora, diante do que a doutora Ana Paula Balbino falou, essa questão da capacitação profissional da mulher, porque se ela não tiver uma capacidade ela pode ter a opção de não trabalhar, mas se ela não tiver capacitação, dificulta muito a questão da própria autoestima, da independência, da autonomia, da coragem para escutar um desejo e para que enfrente essas questões tão delicadas. Eu consulto, assim, respeitosamente a senhora, tem alguma... Porque eu estou curiosa com isso, porque eu estou querendo saber o que tem para poder também implantar. O que nós temos hoje de parcerias a nível nacional com relação à capacitação profissional da mulher? Tá. Então, eu vou porque só... nós estamos falando de política pública. Tá, combinado. Eu vou só retomar algumas coisas que a doutora Ana Paula falou, que tem relação com o que está acontecendo, tá? Rapidamente. Essa questão dos condomínios, né, com relação à violência doméstica, a obrigatoriedade de informar as autoridades, é uma questão que está acontecendo em diversos estados, mas também tem um projeto de lei, o 2510, em tramitação, que saiu do Senado e agora está na Câmara, que é no mesmo sentido. Aí vai ser lei federal, vai resolver isso de uma vez por todas. Mas, baseado nisso, conforme ela citou, nós lançamos lá, durante o plano de contingência, nós lançamos uma campanha chamada Alô Vizinho. Essa campanha foi uma campanha, assim, custo zero, mas foi muito interessante, porque ela suscitou muito interesse nas secretárias. E aí a gente conseguiu mandar a arte para essas secretárias, elas inseriam as artes das próprias secretarias e faziam essa divulgação em outdoor, em ônibus. Então, tem alguns estados que estão, alguns municípios também que estão usando. Então, a tônica da campanha é fazer com que o vizinho entenda que ele é fundamental no combate à violência contra a mulher. Ou seja, se a sua vizinha está sofrendo violência, é sim obrigação sua dar notícia disso às autoridades. E isso surgiu por conta desse movimento que estava acontecendo no legislativo, né, no sentido dessa
proliferação de leis nas 27 unidades, quem não tem a lei está conversando a respeito dela. Né? E aí agora está na esfera federal, vai pacificar a coisa, vai ser geral para todo mundo mesmo. E aí, a partir disso, foi que nós fizemos essa campanha. Então, se alguém tiver interesse de conhecer, eu também posso mandar para que ela possa ser utilizada em algum município aí de Minas também. Ela é bem fácil de ser aplicada, porque tem os cards e tem as artes para outdoor ou para cartilha, é bem interessante. A doutora Ana Paula citou a questão do 197, do 180, do 190, né? A gente está trabalhando agora no plano de contingência, inclusive desse GT mesmo, que faz parte da doutora Bárbara Lívio, que nós trabalhamos essa perspectiva do 197. Aqui no DF, houve um trabalho que foi assim, de vanguarda, porque a gente tinha uma delegacia virtual já muito madura aqui, ela já está instalada há muito tempo. E aí essa delegacia virtual, durante a pandemia, disse, não, agora a gente vai vencer todas as resistências, a gente vai registrar todos aqueles crimes que ninguém nunca quis registrar, a gente vai começar a registrar. E aí o trabalho foi crescendo, e foi crescendo também dentro desse GT, e atualmente a gente já está com esse produto já aqui no DF funcionando muito bem, vai ser apresentado para os integrantes do GT e também para o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia e também para a Senasp, a fim de verificar a possível adesão de outros estados. Ou seja, essa ferramenta do 197, que era o número de acesso à Polícia Civil para denúncias, ela comporta atualmente um registro de ocorrência de violência doméstica, por exemplo. E se a mulher não faz pela delegacia eletrônica, ela liga para o 197 na opção 3, e nessa opção 3 ela já pede o registro por telefone mesmo. Porque nós estávamos muito preocupados com essa questão de falta de acesso ao meio digital, porque é forçoso reconhecer que a internet ela não está em todas as casas do Brasil e não é acessível a todas as mulheres, infelizmente, né? Então, por isso, a gente teve essa preocupação de trabalhar bastante com o telefone. Então, no caso aqui do 197, a gente usa a opção 3 para fazer tudo pelo telefone. Então, assim, o agente de polícia conversa com a mulher e ela diz pelo telefone tudo que ela precisa, e aí eles transferem da delegacia eletrônica para a delegacia da área, para que a delegacia da área comece a fazer as tratativas em relação às medidas protetivas. Então, assim, até a questão do exame de lesão corporal, até isso está sendo relativizado, porque a gente está conversando agora, vai haver outra reunião para tentar acalmar essa situação, porque ela é polêmica mesmo, mas no sentido de remeter documentos, imagens pelo celular, para que a gente possa, e se não, já encaminha direto essa mulher para o IML, sem ela precisar passar pela delegacia. É um andamento a menos, a gente já faz o agendamento direto lá no IML. Esse produto que foi criado pela Polícia Civil do Distrito Federal e está no GT Nacional, que a gente vai apresentar agora, no dia 7 de setembro, para os componentes do GT e, posteriormente, vai apresentar a Senasp também. É importante falar que a SNPM, a Senasp e a Senajus também estão conversando bastante para que a gente possa criar coisas que sejam impactantes em toda a rede de enfrentamento, né? Não somente na Polícia Civil, que esse caso é focado na questão da Polícia Civil. Com relação à observação da doutora Ana Paula em relação ao 190, isso tem sido uma preocupação nossa muito grande também, porque é preciso ficar muito claro que o 180 tem uma função e o 190 tem outra, né? Então, em casos de emergência, o 190 precisa ser acionado. Então, por conta disso, a gente está fazendo uma interlocução muito alta com o CNCG, e também através da Senasp, que tem sido uma grande parceira, para que o CNCG fortaleça a questão do 190, porque não adianta ligar para o 190 e falar, olha, a minha vizinha está aqui,
e o marido está com o pé no pescoço dela, e a gente não tem viatura para deslocar, ou a gente não vai deslocar a viatura porque a gente está num roubo. Não. Né? A gente tem que, primeiro, conscientizar toda a polícia militar da importância do 190. E, segundo, fazer com que essas ocorrências sejam sempre atendidas, porque a ocorrência de violência doméstica no 190, ela só perde para a ocorrência de perturbação da ordem. Ela é a segunda maior chamada no 190 em qualquer lugar. Isso aí não importa, onde pesquisar vai dar isso, porque a violência doméstica tem sido a demanda maior da segurança pública nesses acionamentos de emergência, né, tirando a perturbação da ordem. Reforçando aí. Com relação à questão da capacitação, levantada pela desembargadora Ana Paula, elas não, todos esses projetos de capacitação eles não são diretamente relacionados ao Departamento de Enfrentamento à Violência, que tem um departamento próprio econômica. Eu estou envolvida em uma ação que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena eu mencionar para vocês. Eu fui procurada, a secretária, e ela me levou para a reunião, por integrantes do MPT. O MPT é um grande parceiro, porque existe uma possibilidade enorme de ações através do Ministério Público do Trabalho. Então, essas promotoras tinham essa questão, que elas tinham uma empresa, um supermercado, na verdade, que eu achei uma coisa muito legal, assim, elas conseguiram fazer com que 100 vagas desse supermercado fossem destinadas às mulheres em situação de violência. Então, mas elas chegaram à conclusão que o salário que essas mulheres recebiam não era suficiente para manter essa família, né? Principalmente se ela for monoparental, a mulher deve ganhar um salário e não vai ser suficiente. Então, elas pensaram tudo que poderia ser feito, desenvolvido a partir disso, fizeram contato conosco. Então, assim, nós, no DPMRS, que é esse departamento, eles contam com um projeto chamado Salve uma Mulher, um projeto Qualifica, que qualifica mulheres para o mercado de trabalho. Aí, a gente, atualmente, as últimas ações têm sido feitas em meio digital, porque não teria como se fazer oficinas. Antes, na hora que a pandemia começou, a gente já estava com várias ações de capacitação marcadas para acontecerem nas casas da mulher brasileira, a princípio, que atualmente nós temos 6 casas em funcionamento, mas tem 25 aí para sair agora, né? Então, nessas casas... essas casas da mulher brasileira, nós iríamos fazer essas capacitações junto com a Caixa Econômica Federal. A gente começaria, a princípio, com capacitações para inteligência financeira, né, aprender a usar o próprio dinheiro, trabalhar com empreendedorismo, e elas tiveram que ser suspensas. Então, aí já houve uma rodada virtual. Eu sei que a questão virtual ainda é um problema para muitas mulheres, porque muitas delas têm dificuldade de acesso, dificuldade de manejo. Então, uma coisa que está sendo debatida atualmente, inclusive para lançamento também junto com o plano, é a inclusão dessa mulher no meio digital, porque às vezes ela tem o celular, mas ela não consegue usar as ferramentas, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu estava fazendo um curso que era dessa coisa da inteligência financeira, e eu tinha repassado o link para algumas mulheres que eu acompanho, né? Isso aqui fora do meu ambiente profissional, que eu faço fora, né? No meu trabalho em associação. E elas não conseguiam entrar, elas não conseguiam clicar em cima do link. Eu tive que gravar um vídeo meu falando, olha, preste atenção, você aperta o dedinho no link, você segura. Existe essa dificuldade. Então, às vezes, elas têm o celular, mas elas não conseguem acessar. Acessar uma sala de Zoom, acessar uma sala... Para elas não é uma coisa simples, né? Então, antes da gente pensar, e que agora a gente tem que trabalhar muito no meio virtual, né, por conta da pandemia, que eu espero que acabe logo, mas a gente tem que pensar de como fazer essa inclusão dessa mulher no meio digital. Porque não é só ter o celular ou ter o acesso à internet, é também saber usar a ferramenta, né? Então, acho que agora eu consegui abordar as coisas que foram faladas, mas estou aberta para novas indagações. Eu agradeço, né, o esclarecimento prestado
por ambas as nossas convidadas, porque é uma questão que traz inquietação. Eu acabei de chegar e sempre sou inquieta por natureza. Tenho 30 anos de magistratura, como a desembargadora Karen também. Passamos por várias comarcas, fizemos carreira, chegamos na capital. E aí, no tribunal, desaguamos, né, em áreas diferentes. Eu fui para o direito público, ela foi para o direito penal. Mas a inquietação que me traz hoje é realmente porque eu estou começando a entender essa dinâmica e eu acho que foi dito uma coisa muito importante, essa questão da inclusão, né? A inclusão na era digital, porque a pessoa sabe fazer uma ligação, mas não sabe. Eu mesma não sei usar quase nada. Falaram que eu poderia usar um chat aqui, eu não estou sabendo onde fica, desculpa. Eu vou ter que fazer esse cursinho também, doutora Grace, porque é uma coisa que eu não tenho muita... Eu fico mais quietinha, eu sou mais de gabinete, então eu não tenho essa facilidade com esse mundo virtual que se apresentou agora, né, em época de pandemia. Mas eu gostaria de falar mais sobre essa questão, porque ela não é uma política pública para a mulher diretamente, mas se a mulher não tem condição de ser incluída digitalmente, se a mulher não tem condição de deixar um filho numa creche, se a mulher não tem condição de ter um suporte de família, né? A gente vai desdobrando, são várias questões que tornam aquela mulher refém. E, na verdade, nós estávamos hoje, um grupo de colegas que trabalham com a violência doméstica, numa discussão muito rápida sobre essa questão psicológica, que a mulher também, às vezes, ela fica confortável no lugar da dor. Porque o lugar da vítima, ela é um lugar cômodo. Então, atrás desse lugar da dor e da vítima, ela se esconde. Porque trabalhar, estudar, evoluir dá trabalho, né? Nos toma tempo, nos tira do convívio com amigos, nos tira do convívio com filhos. Então, esse lugar também. Eu gostaria, assim, de trazer isso, não como ter uma resposta pronta, mas trazendo como um argumento que a gente possa fortalecer a necessidade de assistentes sociais, a necessidade de serviços de psicologia, a necessidade de reflexões. Então, assim, eu acho que nós estamos falando as mesmas coisas, parecidas, porque é uma rede, nós precisamos chegar no final disso. Eu gosto, assim, de ver o produto final, porque, de qualquer forma, nós estamos numa linha de produção. Nós temos que entender qual que é o papel de cada um. E o produto final, ele tem sido qual? Então, eu venho como uma... coordenando essa mesa, presidindo essa mesa virtual, mas eu não posso também deixar de colocar aqui, de externar as minhas angústias, as minhas preocupações, que na verdade são inquietações da magistrada, mas também do ser humano. Porque como mulher, eu também sou filha de pai provedor, mãe que nunca trabalhou, sou a primeira da minha casa que saiu do interior, né? Para estudar aqui na capital. É uma história. Eu morei de favor com tia, eu pegava 2 ônibus para ir para a escola, mas eu tinha uma vontade muito grande dentro de mim, não era ninguém que falava para eu ir. A minha vontade, ela existia. Agora, nós estamos aqui no papel de sermos motivadoras de uma legião que está apática, inerte, uma adolescência precoce, já são mães, às vezes, de pais diferentes. Eu tenho pegado muito processo, eu trabalho com a área de direito de família também. Elas estão desestruturadas, a família não está formada. Muitas vezes ela está, uma jovem com 16 anos, com 2 filhos na casa dos pais, que geralmente às vezes não tem mais o pai, só tem a mãe. É uma coisa, sabe? Mas são debates, desculpa, tá, doutora Grace, doutora Ana Paula, né? A nossa anfitriã, desembargadora Karen, nossa anfitriã, desembargadora Maria Celeste. Mas eu acho que a minha vontade é que tenha outra live, outra discussão. E que a gente possa agregar essa nossa discussão a um componente que tenha um viés que seja psicológico ou psiquiátrico,
para pontuar para nós, porque senão nós vamos estar gastando muita energia onde não vamos ter frutos. Porque tem algumas pessoas que não querem sair daquele lugar. Mas era isso, só uma visão assim né, de um sentimento de ser humano. Eu acho que quem está aqui nessa sala virtual hoje, ela fala muito assim, né? Eu já citei outro dia a Lia Luft, que é uma mulher que nos anos 2002, 2003, eu fui apresentada a ela. Tenho livros autografados dela, porque eu gostava de ir nos eventos que ela falava, porque ela era uma mulher de vanguarda, ela era uma mulher que não deixou de ser feminina, ela fez uma luta feminista pelo lugar da mulher, mas sem deixar de ocupar essa vontade de caminhar junto com o homem, porque eu gosto desse viés da harmonia. Eu não quero uma coisa extremista, que seja separatista, porque tem um grande amigo também, que hoje, falando dessa live, ele é advogado, um homem muito experiente, ele me disse o seguinte: doutora, homens e mulheres são diferentes, como é que estão querendo que seja igual? Eu falei, mas não é isso, ninguém quer que seja igual, só quer que tenha respeito, quer que tenha uma harmonia, né? Mas era nesse sentido, eu consulto se alguém... Eu acho que eu estou falando muito, mas é porque eu queria finalizar, né, essa questão da Lia Luft, ela fala de Mário Quintana. Eu sempre venho à tona dos meus naufrágios. Mas quantas mulheres não conseguem vir à tona? Nós estamos preparadas para vir à tona dos nossos naufrágios. Eles existem no campo profissional, no campo pessoal, no campo familiar. Nós temos os nossos momentos de naufrágio, mas nós temos a capacidade, temos tido a oportunidade e talvez até a bênção divina de sair desses naufrágios. Eu desculpo aí por me alongar. Eu devolvo a palavra, então, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Desembargadora, se me permite, eu queria só fazer uma colocação, porque a doutora, acho que foi ótimo tudo que foi tratado aqui até agora, mas a doutora Grace, no início da fala dela, ela falou que no início do governo, né, a ideia era um plano de enfrentamento ao feminicídio. Aí veio a pandemia e aí vocês passaram a trabalhar em outra direção, que é a proteção da mulher durante essa questão. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre isso, doutora Grace. Há uma estatística se com essa questão da violência, o isolamento social, a violência aumentou ou não? Há mais subnotificação, ou enfim. E o que foi feito, de fato, dentro das políticas públicas em relação à questão da violência na pandemia? Então, o que né, pode trazer para nós, porque eu acho que é bem dentro do que foi trabalhado durante esse período todo aí na secretaria. Obrigada. Com relação à primeira pergunta, doutora Karen, que diz sobre a questão da subnotificação. Isso aí é realmente um fato. Houve muita subnotificação. Em alguns lugares onde a gente tinha mais acesso a dados, a gente percebia até que, por exemplo, quando o sistema de transporte público ficava fechado, parado, suspenso, houve municípios em que isso aconteceu. Aliás, em capitais também. Então, suspendeu o transporte público, aí a ocorrência policial fazia uma queda vertiginosa. Então, de fato, houve diminuição, mas essa diminuição ela é decorrente da impossibilidade de registro, né? Eu acho até que muitas mulheres optaram mesmo, porque tiveram medo da pandemia e optaram, mesmo tendo a condição de se deslocar, elas optaram por não irem até a delegacia fazer o registro. Esse fato é um fato que foi muito provocativo, porque, de fato, a gente conseguiu quebrar todas as barreiras que havia no sentido de não registrar remotamente. Todo mundo fazia milhões de discussões para fazer registro remoto. Aliás, ontem eu assisti a live do Leandro Carnal, que vai ter agora da Luísa Trajano, e ele disse exatamente isso, né? Que com relação à Universidade
onde foi de Jerusalém, dizendo que eles discutiram durante anos a possibilidade de colocar EAD. Não. Bastou chegar a pandemia que o EAD virou assim o produto número 100 lá deles, assim, nota 10, padrão ouro. Por quê? Porque a necessidade se impôs. Nunca ninguém quis saber de registro online, né? De registro remoto. Violência doméstica, jamais a mulher tem que estar presente, isso é um absurdo, não se fala disso. Agora é tudo online, agora é tudo remoto, agora pode o telefone, agora não tem dúvida que é a mulher que está falando. Quer dizer, se não tivesse acontecido a pandemia, isso não teria sido virado realidade jamais. E a Universidade de Jerusalém também não ia ter EAD. Isso é consequência da pandemia. Então, houve sim uma diminuição vertiginosa de registros, né? Mas não quer dizer que houve diminuição da violência, né? Aumentou o número de flagrantes, aumentou o número de chamados de 190, aumentaram, sei lá, até o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mediu até o número de vezes que violência pública foi citada naquele aplicativo, eu agora esqueci o nome, que eu não gosto, é o Twitter. Aí foram 400 e não sei quantas. Então, assim, isso aí são indicativos de que a violência de fato aumentou, só que a notificação diminuiu. E nós já vivemos numa era de subnotificação, isso aí ninguém tem dúvida. Quando a gente fala assim, eu quero aumentar a notificação, as pessoas ficam horrorizadas, porque elas pensam assim, ué, que negócio é esse? Que política pública é essa que você quer que aumente o índice de violência? Não quero que aumente o índice de violência, eu quero que acabe a subnotificação. A hora que a subnotificação acabar, aí tá tudo certo, mas ainda falta muito para essa subnotificação acabar, né? Então a gente tem que realmente fazer esforços para que os registros aumentem. E para isso a gente tem que criar novos meios de acesso dessa mulher à denúncia. E nisso a pandemia e nesse fato a pandemia foi excelente, porque ela fez com que a gente tivesse que pensar muito em formas alternativas de acesso dessa mulher à rede. E não é só a rede de atendimento imediato, não. A rede de enfrentamento como um todo. Estão todos se virando para se tornarem mais acessíveis a essas mulheres. Quaisquer organismos, inclusive associações, acesso a lives, a aulas de empreendedorismo, acesso a fundos. Hoje mesmo eu conversei com a Sônia Reis, das Mulheres do Brasil, que é a empresária da Dudalina. Ela lançou, junto com outras mulheres, um fundo chamado Dona de Mim. Esse fundo Dona de Mim, ele é para viabilizar o empreendedorismo para essas mulheres. A gente estava conversando para saber como que seria o alcance disso, se teria alguma condição de parceria. E ela falou justamente isso, que agora a gente está se mobilizando para conversar com essas mulheres remotamente. Essas mulheres estão se tornando acolhedoras, as mulheres que investiram nesse fundo para viabilizar esse empréstimo a essas mulheres empreendedoras, que ela chama de autônomas. As mulheres que fizeram esse investimento, elas estão se tornando acolhedoras, mas elas não estão no mesmo estado que as outras mulheres, não estão na mesma localidade, estão fazendo isso pela internet, pelo celular, né? Então, isso se refere à primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, a senhora mencionou, eu agora esqueci o que foi que a senhora falava, foi o que a gente desenvolveu, né? Isso, o que a gente desenvolveu em função desse trabalho da Secretaria, o que foi desenvolvido de política pública durante a pandemia? Olha, eu vou ser muito informal agora com vocês, mas faz parte do trabalho remoto. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o quadro que eu uso para acompanhar tudo que a gente desenvolveu. Da minha parede aqui, porque eu trabalho nessa mesa, eu acordo, fico nela, durmo nela, fico aqui o dia inteiro. E esse aqui é o quadro que eu fiz para deixar aqui, para eu acompanhar tudo que a gente está fazendo. Então, a gente trabalha no eixo da prevenção, no eixo da garantia de direitos, no eixo de combate e no eixo da assistência. Nesses 4 eixos, nós desenvolvemos ações. Então, essas ações são monitoradas diariamente para saber o alcance que elas têm. Por exemplo, essa campanha que eu citei, a gente tem a campanha do Alô Vizinho. Então, a gente precisa saber que municípios aderiram, que municípios estão utilizando, quais municípios colocaram outdoors, até porque a gente precisa dar
uma expectativa de beneficiários, né, para quando vierem os órgãos de controle. Então, a gente fez capacitações para agentes da rede, nós lançamos cursos, webinários, fizemos webinários com o Banco Mundial, fizemos cursos também com o Banco Mundial, capacitação dos agentes da DEAN, capacitação da rede de enfrentamento. Esses cursos são acessíveis, eles permanecem disponíveis, depois eu posso passar os links para a doutora Ana Paula, e aí ela pode passar para todos vocês. Eu posso, inclusive, passar a planilha para que se veja tudo que foi feito, né? A gente lançou 3 ou 4 cartilhas, agora não tenho certeza, 4 cartilhas, lançou 4 cartilhas para esse período, para que as mulheres tivessem maior conhecimento da rede, acesso à rede, compreendessem melhor a violência online, atingindo as adolescentes. Nós fizemos esses movimentos todos em relação à justiça e à segurança pública, né, para poder melhorar essa questão do registro online. Então, acredito que tenhamos fomentado muitas iniciativas remotas, né? Então, as polícias têm realmente se reinventado para fazer isso, quebrado muitos paradigmas. A doutora Ana Paula está aqui, com certeza vai poder relatar que isso aconteceu também em Minas Gerais, porque para nós, policiais, foram muitos paradigmas a serem quebrados, né? Porque não é fácil fazer esse tipo de atendimento de forma remota, e eu espero que ele não seja assim para sempre, que eu acho que o contato humano nunca será deslocado, assim, perderá a posição número 1 no coração das pessoas, porque nós somos feitos principalmente para a conversa olho no olho, para o abraço, para o acolhimento, para o carinho. Então, eu espero que isso acabe logo, mas enquanto não acabar, a gente vai ter que fazer isso de via remota. Mas também viabilizando essa notícia, né? Porque às vezes a mulher nem sabe que existe, o que é violência, o que ela pode fazer para ser ouvida, né? Então, nós fomentamos muito isso para viabilizar esse acesso remoto, tanto no judiciário quanto na segurança pública. Tivemos muitas conversas com as instituições policiais militares, a gente está trabalhando para que existam diretrizes para as criações e para a atuação das patrulhas Maria da Penha. A gente tem feito uma conversa muito proveitosa com as polícias militares, né? Então isso faz parte do eixo do combate. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a MJ, que ensejou um plano de trabalho com o DEPEN, e nesse plano de trabalho nós tratamos tudo de homens agressores, tudo. Então, a gente está tratando de diretrizes para grupos reflexivos, centros de reeducação, para fazer sentido com aquela medida protetiva recente, que é de inclusão do homem agressor em grupos reflexivos ou em centros de recuperação de agressores. Então, nós trabalhamos isso com o DEPEN, a gente trabalhou a possibilidade também de criar mais convênios, a gente está estudando todos esses convênios que são disponíveis pelo DEPEN e dando notícia disso ao Judiciário, porque o Judiciário é grande articulador dessa pauta. Então, muitas vezes o Judiciário, quando ele ingressa nessa pauta, ele ingressa pela via da execução. A execução penal está lá, todo mundo está tratando de tornozeleira, disso, daquilo, dos convênios, mas o pessoal da violência doméstica não sabe nem quantas tornozeleiras estão disponíveis, quantos convênios estão em vigor, e agora a gente está dando notícia para o COCEVID de tudo isso. A gente levantou todos os convênios do DEPEN em todo o Brasil, para saber quantas tornozeleiras estão sendo disponibilizadas, quantas cada judiciário tem, quantos grupos que eles podem fazer, eles têm um convênio que é de alternativas penais, e a partir desses convênios de alternativas penais, eles podem fazer grupos reflexivos, por exemplo, e mandar dinheiro, que é convênio, né? E esse convênio, às vezes, ele pode alcançar até 2 milhões de reais, mas os magistrados não sabem disso, porque isso não é informado, principalmente a quem está na violência doméstica, mas é de total interesse dos juízes da violência doméstica conhecerem dessa matéria. Aí a gente percebeu que eles estavam excluídos nessa matéria, e aí a gente começou a juntar esses dados e levar o DEPEN. Nós levamos o DEPEN para uma reunião no COCEVID, justamente para
clarificar essa possibilidade para os magistrados, né? Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver trabalhos específicos para homens agressores, que faz parte do plano de enfrentamento ao feminicídio, mas nós começamos aqui no plano de contingência. Trabalhamos, agora a gente vai mandar cestas básicas para as mulheres em condição de violência, em condição de social vulnerável, mas em situação de violência. Mais uma vez, a gente contou com a ajuda do judiciário para conseguir o levantamento de todas as medidas protetivas que haviam sido concedidas. A gente pediu para 27 tribunais, mas eu acho que só 17 entregaram. Mas a gente conseguiu fazer assim um estudo para mandar essas cestas básicas para as mulheres. O nosso TED já está pronto, vai ser com a Conab vai fazer essas compras e as cestas básicas vão sair dos próprios centros da Conab em cada estado. E aí a gente está articulando com o judiciário, com as polícias militares, para ver como é que vai, e as secretárias das mulheres, para ver como é que vai fazer essa entrega, porque tem que ter o nomezinho lá da beneficiária, então é uma coisa que dá um certo trabalho também, né? Fizemos, acho que agora sim, de cabeça o que eu estou me lembrando é isso, mas com certeza tem mais. Eu vou mandar a planilha para vocês. Isso. Doutora Grace, está encerrando aí a sua fala, nosso tempo já está terminando, né? Mas fechando aí com chave de ouro. Fez um panorama geral sobre essas políticas públicas, que era esse objetivo, né, da nossa live hoje, com a participação da desembargadora Ana Paula Caixeta, que trouxe questões muito humanizadas, que eu acho que não tem como você trabalhar uma coisa dissociada da outra. Doutora Ana Paula Balbino, a gente já, né, sabe aí do seu trabalho, tanto a parte prática como humana, então isso é muito gratificante, isso é muito bom. A desembargadora Ana Paula me permitiu que eu fizesse aqui o encerramento da nossa live. Se alguém mais não tiver nenhuma pergunta, nós já vamos fazer... Eu posso pedir licença um minutinho, só para eu até acrescentar aqui que em relação até o próprio questionamento da desembargadora, doutora Ana Paula Caixeta, em relação aos especializados do Estado, que também fiquei inquieta para saber acerca dos números, o levantamento até 2019 foram de 66. Contando aqui com a capital. Mas o que eu gostaria de falar em relação, volto a repetir, caso não tenha especializado, a gente tem um plantão de 24 horas das demais delegacias para prestar esse acolhimento. Eu peço desculpa por ter interrompido e já agradecer essa oportunidade e as palavras gentis também. Muito obrigada. Tá certo. Eu gostaria, então... Eu vou interromper, Karen? Pois não. Vou interromper porque foi uma noite memorável. Pedir para aquelas pessoas, e eu sei que tem magistradas e magistrados, além de associadas, que estão participando da nossa videoconferência, se poderiam abrir o vídeo para a nossa foto oficial, da nossa videoconferência. Eu sei que muitas vezes não gostam, não ficam à vontade, mas aquelas e aqueles que puderem, eu estou vendo aqui a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, a desembargadora Vanessa, né, Verdolin, a doutora Moema, que está aqui conosco também, Balbino. Então, nós temos também a desembargadora Paula. Então, eu estou só falando que, não sei se todos estão ainda conosco, mas a desembargadora Marilac esteve conosco também, o desembargador Renato Dresch. Se alguém não se importar, vamos abrir os nossos vídeos para que nós possamos fazer a nossa foto, né? A Ana, pastor, a colega da doutora Grace Justa, né? Que também está participando, ela nos falou agora há pouco também, a nossa Nila Viriato, que é da Comissão da Mulher Advogada, que também está pedindo para poder também mandar o material, viu, doutora Ana Paula Balbino? Ela quer receber esse material da doutora Grace Justa, viu? Não deixe a desembargadora Paula Cunha também está conosco. Então, vamos, aqueles que se sentirem à vontade, vamos então fazer a nossa foto oficial para que nós possamos, portanto, colocar no nosso Instagram, no nosso site. Né? Nós estamos vivendo esse momento tão bonito dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Então, todo mundo sorrindo.
Alguém mais vai abrir o áudio e o vídeo? Alguém mais? Porque senão eu vou perder. Então, vamos lá, todo mundo sorrindo. Que bacana, ótimo. E para aquelas e aqueles que puderam abrir o vídeo, agora vamos abrir os microfones. Vamos abrir os microfones. Né, doutora Karen? Vamos ter uma salva de palmas para as nossas ilustres convidadas, a doutora Ana Paula Cacheta, a doutora Grace Justa, maravilhosa sua fala, que maravilha. Esse trabalho precisa ser mais difundido, viu? Precisamos fazer mais uma live, né, doutora Karen? Mais uma vídeo. Nossa, tem muito para a gente. Parabéns, doutora Grace. Encantada, encantada. E a doutora Ana Paula Balbino, nós vamos abrir, então, os nossos microfones, né? Para que nós possamos também carinhosamente, se me permite, né, doutora Karen? Claro. Carinhosamente fazer aqui uma união de palmas para que nós possamos homenagear essas mulheres maravilhosas, né? Parabéns. Muito bem. E na nossa próxima live, doutora Paula, nós contamos com a doutora Paula, né, doutora Karen? Já falei. Isso. Na próxima, viu? Essa vai. Estarei presente. Tão bonita aí do nosso Tribunal de Justiça, esse exemplo das duas embargadoras que estão, como disse a doutora Grace, estão no ápice, mas estão na rede contribuindo. Isso foi muito, muito feliz, realmente, você ter a doutora Tereza Cristina aí. Doutora Tereza, que bom, obrigada pela sua participação, viu, doutora Tereza? Eu não podia deixar de estar, né, Celeste? Entendo, que bom. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu vou passar agora para a doutora Karen. Bom. Então, agora, as nossas palestrantes, as nossas convidadas, gostariam de fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar? Em 2 minutinhos, coisa rápida. Doutora Grace? Eu gostaria de falar para a doutora Ana Paula, a desembargadora, que ela mencionou a Lia Luft, né? E eu queria dizer que, assim, eu fiquei muito provocada com isso que ela disse, porque eu acompanho mulheres em situação de violência há muito tempo, né? E uma coisa, e a fala que ela disse, que às vezes elas ficam no lugar de vítima, né? E é difícil sair desse lugar de vítima, porque tudo isso envolve também algum ganho, né? Sempre quando a gente está em alguma posição, por pior que ela seja, tem um ganho, né? E a gente pode fazer tudo por essas mulheres, tudo. Mas uma coisa só elas podem fazer por elas mesmas, é o desejo, é desejar. O desejo do coração do homem é infinito, mas só ele pode desejar. E nesse lugar a gente não consegue entrar, mas a gente pode fomentar, ajudar, criar mecanismos, criar ações, criar políticas para provocar os corações dessas mulheres e que elas possam desejar como nós que estamos aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, doutora Grace. Como dizia também, né, o poeta da música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aí entra o desejo, né, como a senhora colocou. Doutora Ana Paula Balbino, para suas considerações finais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, a confiança em todo o trabalho, a parceria de toda a rede. Agradecer cada palavra nesta noite. É um aprendizado enorme, desembargadora. Eu falo assim, cada momento deste de reflexão, a gente vê o aprendizado que a gente consegue adquirir. E também faço essas mulheres maravilhosas dessa noite, a gente vê a importância do trabalho humanizado, da gente ter realmente essa questão da sensibilidade em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, que é fundamental. Então, agradeço muito e, mais uma vez, eu chamo todos e todas que estão presentes nesta noite da nossa importância, do nosso papel na sociedade em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, que não atinge só aquela vítima, só os seus familiares, e sim, toda a sociedade. Trata de um problema de saúde pública global, que envolve toda a sociedade. Então, eu deixo essa mensagem e que cada vez mais a gente possa trabalhar com as questões da prevenção primária, desde a raiz, a fim da gente até
evitar essa violência intergeracional. Mais uma vez, agradeço e sempre à disposição. E parabenizo pelo grandioso evento. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Desembargadora Ana Paula Cacheta, para suas considerações finais. Eu reitero o meu agradecimento, né, da oportunidade de estar aqui. É sempre eu fico assim uma certa ansiedade porque eu queria ter uma vara de condão e trazer os resultados prontos, mas não é assim que acontece, construir a nossa realidade. Estamos todas tecendo essa colcha aí e vai fazer um desenho bonito, se Deus quiser. Quero dizer para a doutora Grace que essa questão da monitoração das tornozeleiras eletrônicas está na alta em razão da provocação nas escolas. Já foi feita uma reunião virtual, outra reunião dia 2 de setembro. É uma questão muito importante, porque percebeu-se que tem uma lacuna. A mulher não vai buscar o dispositivo, né, que dispara o alarme. E agora, a questão de um mês e pouco, houve um feminicídio em Santa Luzia. Um homem estava monitorado por tornozeleira, mas ele conseguiu matar a sua vítima. E o sistema falhou. Então, nós temos que perseguir esse momento, doutora Grace, concluir essa ação efetiva de diálogo entre as instituições responsáveis por essa questão. Para finalizar, eu queria dizer que, resumindo tudo que foi dito aqui, o que se espera da mulher que saia desse lugar da dor e da vítima e consiga agir, é que nós possamos dar para ela um olhar que enxergue o banal da vida com alegria. Porque a vida é simples. É difícil fazer o simples. É difícil a gente dar conta do simples. E era o que eu queria dizer, e meu agradecimento, viu, Karen, pela sua amizade, a doutora Maria Celeste pela acolhida sempre, e cumprimento as demais participantes com muito carinho. Muito obrigada. Tá? Então, encerrando, minhas palavras aí de agradecimento, mais uma vez a nossa presidente, doutora Maria Celeste, as nossas convidadas, doutora Ana Paula Balbino, desembargadora Ana Paula Cacheta e a doutora Grace Justa, e o meu agradecimento especial às associadas da BMCJ que estiveram conosco aqui durante essa live. E também, como as mulheres que compareceram, os homens que compareceram, mas eles não podem ser convidados para isso, eu vou convidar as mulheres que ainda não são nossas associadas, a Ana Pastor, que eu conheço, tem outras aqui, né, a doutora Moema, que ainda não estão aí na BMCJ, né, doutora Celeste, para engrossar fileiras aqui com a gente. E outras que desejarem, porque nós precisamos fortalecer a nossa associação aqui em Minas Gerais, para que a gente possa, de fato, exercer o nosso papel, cumprir com efetividade as propostas de criação da nossa associação. Então, colegas, mulheres de carreira jurídica, junte-se a nós, vamos fortalecer a BMCJ-MG. Muito obrigada pela participação, pela presença de todos e de todas. Até a próxima, né? Tchau.